Capítulo 291 Covil Dourado da Sorte. Nas favelas de Timber City, havia atualmente uma dupla de besta e homem assando alegremente um pouco de carne no fogo de uma lata de lixo. Ao lado, um demônio estava franzindo a testa em óbvia preocupação. Você está bem? Jack riu de seu estado. E isso? Fale livremente. Isso não vai funcionar de jeito nenhum. Como se alguns mendigos conseguissem rastrear alguém que conseguiu espionar minha loja. Jack nem se incomodou em responder, apenas sorrindo ao apontar para longe. Alguns dos ditos mendigos corriam, sem fôlego. Chefe, nós o encontramos. Ele está escondido no Lake Golden Den. Eles cuspiram rapidamente, os olhos cheios de expectativa. Bom trabalho. Jack elogiou enquanto jogava algumas moedas de ouro para eles, levantando-se e gesticulando para que o demônio em estado de choque o seguisse. O Lake Golden Den, hein? Este foi um movimento incrivelmente ousado, que surpreendeu até ele. Ele teria esperado que o homem se escondesse em um esgoto ou algo assim. Não, ele escolheu ficar em público, à vista de todos. Por outro lado, fazia sentido, dado o quão peculiar era o lugar. Bem, era hora de uma missão de assassinato. Guarda-costas de aparência durão guardavam enormes arcos dourados. Normalmente, haveria um mar de pessoas fervilhando, mas agora o lugar estava relativamente calmo. Na verdade, era de admirar que o negócio ainda estivesse aberto. Um pequeno grupo apareceu, todos usando máscaras brilhantes. Se alguém olhasse mais de perto, teria percebido que todos eram feitos de abóboras. Bem-vindos ao Lake Golden Den, clientes. Lá dentro aguardam maravilhas incríveis e... um morto-vivo selvagem apareceu. A criatura com aparência de zumbi correu em direção aos homens, ansiosa para atacar sua carne. Foi um lembrete sombrio do desastre em curso, mas não afetou os homens. Outro. Agarre a cabeça. Há uma recompensa por essas criaturas. A voz deles era tão firme quanto suas espadas. Como se tivessem repetido isso 1 milhão de vezes, eles correram, apunhalando a criatura em todos os orifícios, todos. Sangue escuro voou por todo lado, alguns até caindo sobre os clientes. Uau! Pegajoso! Como eu estava dizendo, cliente, bem-vindo ao... A cabeça do guarda deslizou de repente de seus ombros, mas nenhum sangue saiu. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Cordas mágicas invisíveis e mortais. Uma figura esguia avançou, sorrindo calorosamente. Seu terno de veludo azul lhe dava uma aparência aristocrática, os guarda-costas curvando-se e tremendo ao passar. Menor que gerente Lu, maior que estava escrito em um alfinete dourado em seu peito. Peço desculpas pela grosseria do meu subordinado, sujando você com sangue vil de morto-vivo. Uau, um truque de mágica. A cabeça caiu de repente, incrível. O lobinho já estava tentando descobrir como funcionava, só ficando cada vez mais confuso. Ah, bem, perguntaria ao seu mestre mais tarde. O referido mestre estava subitamente reconsiderando seus planos. Quanto à missão de assassinato, a BORTX-1000. Enquanto aquele cara estivesse aqui, não haveria como fazer isso discretamente. Caramba, ele provavelmente seria morto instantaneamente assim que fizesse um movimento. Vamos entrar, o gerente ordenou em tom doce, a festa seguindo. Assim que passaram pelas portas, todos sentiram um efeito em sua mana. De repente, ficou lento e difícil de reunir. Qualquer magia sutil se tornaria impossível de usar. Caramba, provavelmente foi por isso que o alvo deles veio aqui. A formação de selamento o ajudaria a se recuperar rapidamente, enquanto estar mascarado aqui não era nada fora do comum. Todos reagiram de forma diferente. Pobre demônio do Chaifen maior que prestes a enlouquecer, seu comportamento incrivelmente rígido. Ifen maior que já procurando pela comida. Jack Ifen maior que observando o ambiente com calma. O Lake Golden Den parecia ainda mais luxuoso por dentro do que por fora. Era um cassino da velha escola que apresentava tudo o que se poderia esperar. Álcool suficiente para afogar o mundo, transformando qualquer um num alegre perdulário.
Mesas de jogo luxuosas e coloridas que convidavam a desperdiçar toda a sua fortuna. Empregadas domésticas e mordomos explosivos, suas roupas aparentemente prestes a estourar no peito, braços, respectivamente. Eles eram semelhantes a demônios, conduzindo os clientes para o caminho errado. Impressionante, não é? Seu anfitrião murmurou significativamente. Ele provavelmente quis dizer, viu que tipo de figurão eu sou. As chances eram de que ele tivesse reconhecido o amigo demônio de Jack, possivelmente soubesse por que eles estavam aqui e tentaria explorá-los. O que parecia ser um simples comentário tinha como objetivo obter uma posição elevada nas próximas negociações. Jack percebeu isso. Ainda assim, este estabelecimento era fenomenal para os padrões da cidade. Caramba, teria sido um cassino perfeito antigamente, quando as pessoas ainda dirigiam carros terrestres. Mas, para um homem moderno, simplesmente tinha muitas falhas. Sim, é um ótimo cassino de terceira categoria. Jack, inocentemente, respondeu. Seu tom transmitia o quão impressionado ele estava. O gerente engasgou por um instante. Mesmo assim, o homem manteve uma aparência cavalheiresca. É mesmo, cliente, você pode apontar algumas falhas para mim? O demônio prendeu a respiração ao testemunhar essa troca. Ele podia sentir a ameaça velada nas palavras do homem. A calúnia teria um destino pior que a morte. Não havia como alguém apontar falhas aqui. Eles teriam que lutar. O chefe estava selado, certo? Eles ficariam bem contra o louco. Os uniformes são simples, a música horrível, o cheiro completamente errado, os jogos chatos, as bebidas sem criatividade, o prédio pouco convidativo, etc. Jack suspirou. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Uau! Não há carne suficiente. O lobinho levantou a cabeça enquanto intervinha poderosamente. O problema da carne era o mais importante e deveria ser resolvido o mais rápido possível, com certeza. Ponto de exclamação. O jovem, de repente, ficou sem palavras. Ele estava simplesmente vomitando besteira ou estava falando sério? O homem era vindo da capital. Ele não tinha muita informação sobre isso. Ele só sabia sobre o alvo que estava seguindo. Cliente, você talvez esteja comparando nossa casa com os cassinos da capital? Não, eles também são de terceira categoria. Enfim, você deveria ter um escritório, certo? Por que ainda estamos aqui? Jack reclamou. Siga-me. O gerente sussurrou. De alguma forma, esse homem deu-lhe uma sensação bizarra. Fim do capítulo. Capítulo 292 Assassinato. Onde? Quando? Que tal um pouco de chá? O gerente despejou um líquido verde perfumado para seus visitantes. A essa altura, o homem havia recuperado a calma. E daí se o jovem fosse complicado? Ele ainda tinha a vantagem com o Golden Dice conglomerado apoiando-o. Este chá foi seu movimento de abertura, por acaso era a bebida favorita do demônio. O demônio já estava ficando branco, sabendo que nunca havia contado a ninguém. Como o jovem reagiria a isso? Jack casualmente escolheu sua própria xícara, bebendo elegantemente o conteúdo, ou assim parecia. Na verdade, ele estava despejando tudo em seu inventário. Essa tarefa simples de armazenar líquidos sem recipiente exigia, na verdade, um domínio de sistema incrivelmente alto. Foi até considerado impossível. Curiosamente, esse simples gesto foi suficiente para destruir completamente a calma que o gerente finalmente recuperou. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Ele não hesitou nem um pouco. Isso significava que ele era estúpido, confiante de que o chá não estava envenenado, ou destemido, mesmo que estivesse. Estúpido e maior que sua análise do cassino, mesmo que a besteira provasse que ele não era. Confiante e maior que isso significaria que ele sabia sobre ele e sua organização. Totalmente destemido e maior que havia tantos venenos neste mundo, e apenas o mais forte dos seres poderia resistir a todos eles. Qual foi? Mesmo agora, ele não tinha certeza de qual era preferível. Você está bem, senhor gerente? Você parece um pouco pálido.
Você deveria beber. Tenho certeza que você se sentirá melhor. Jack entregou-lhe atenciosamente uma xícara de chá. O obrigado. O gerente não teve escolha senão aceitá-lo com as mãos trêmulas quando começou a beber, apenas para congelar. Ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Que raio foi aquilo? A energia demoníaca invadiu repentinamente seu corpo, tentando corrompê-lo e devorá-lo. Esta foi a aplicação mais fraca do toque macabro, exceto totalmente crua. Esta foi definitivamente uma tentativa de assassinato. O gerente reagiu instantaneamente. Uau! Fios invisíveis de morte envolveram subitamente os convidados, a 1 milímetro de lhes arrancar a cabeça. Quanto ao veneno, sua energia interna já havia eliminado tudo. Você se atreve. O gerente trovejou. O demônio olhou com os olhos arregalados para a situação. O que seu chefe fez? Ele realmente tentou assassinar esse executivo humano extremamente poderoso. Ele estava bravo? Ele olhou para Jack, confuso, mas este adornou uma expressão ainda mais confusa. Desafio? O que aconteceu? Ele parecia totalmente inocente. Hehe, você vai negar sua tentativa boba de assassinato. A paciência do homem estava se esgotando. Assassinato? Que assassinato? Ele perguntou, confuso. O veneno. Opa, que pena. Parece que fiz isso de novo. Emitir magia por engano acontece, você sabe. O jovem respondeu, encobrindo totalmente o incidente. Aspas reticências ponto aspas. Aspas reticências ponto aspas. Uau, é o truque de mágica de novo. A exclamação do lobinho pareceu especialmente alta no silêncio constrangedor. Esse poder parecia tão legal. Então isso é um acidente? Você acha que vou acreditar em você? O exasperado gerente cuspiu. O que houve com esse cara e o que aconteceu com seu animal de estimação? Porque os dois estavam completamente relaxados e um deles claramente entretido. O demônio estava prestes a se cagar. Esta foi a reação natural que se deveria ter. Talvez eles fossem braves? Não, isso não fazia sentido. Eles não se encaixavam no molde, buscadores barulhentos. Jack simplesmente lançou-lhe um olhar brincalhão, como se estivesse olhando para uma criança. PFFT, se você considera isso uma tentativa de assassinato, então é melhor você não sair de casa. O próprio mundo tentaria assassinar você, chuva, vento, mosquitos, etc. E isso não é. Como gerente, você deveria mostrar mais equilíbrio do que isso. Perder a calma por um incidente tão pequeno, sério. O que você... Além disso, você deveria ter mais cuidado. Sou bastante bem-humorado, mas e se você encontrar alguém mal-humorado no futuro? Você estaria em sérios apuros, não estaria? Você... E isso... Além disso, você perdeu tanto tempo. Se você quiser matar alguém, apenas mate-o. Tão insosso. Não seja como aquele Mum-Mum. Você entendeu? Jack dirigiu-se ao seu animal de estimação no final. Uau! Entendido, mestre. A interação dos dois finalmente levou o outro a um colapso mental. Quem diabos falou assim? Nenhum deles temia a morte. O gerente estava lentamente sendo arrastado para o ritmo deles. Porque ele estava começando a sentir que poderia ser simplesmente um acidente. Mas então ele voltou a si. Espere, isso é besteira. Não há como alguém contornar o disruptor de mana por erro. Ele gritou, indignado. Por que não? Por quê? Você sabe quantas vezes as pessoas tentaram tramar contra mim com isso? Eu já vi de tudo. Tentativas de selamento, assassinatos fracassados, até pegadinhas de merda. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Em algum momento, meio que perde a novidade e a eficácia. Jack suspirou melancólico, aparentemente relembrando. Foi então que o gerente se recostou na cadeira, os braços caídos sem vida sobre a mesa do escritório. Como ele passou de furioso a ser castigado por sua inexperiência. Ao longo de sua carreira, ele viu muitas pessoas. Mas ele nunca tinha visto alguém como esse jovem nem seu lobo. Toda a experiência que ele acumulou durante toda a sua vida estava agora se revelando enganosa. Fez um NPC duvidar do mundo com sucesso.
Habilidade adquirida, arte da besteira. Isso é negociação? Oh, ele já não tinha isso. Além disso, a última parte sobre os disruptores de mana foi totalmente legítima. Isso foi uma calúnia. Em qualquer caso, isto encerrou esta ligeira perturbação. O gerente finalmente estava aberto ao diálogo. Assim eles negociaram enquanto Mum mastigava um osso que havia encontrado em algum lugar. O elfo da lua estava escondido e sob a proteção do conglomerado. Com os incentivos adequados, eles poderiam entregá-lo. Mas eles tinham um pedido problemático. Traga-me um certificado de rank da guilda de comércio e nós lhe daremos o cara em uma bandeja de prata, não, até mesmo uma bandeja de ouro. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Naquele momento, foi a vez de Jack olhar fixamente. Será que fazia sentido pedir isso a ele? O pior foi que o gerente estava até dando-lhe um sinal encorajador. Se for você, você consegue. O partido logo deixou o local, o demônio parecendo totalmente sem vida enquanto olhava para o homem ao lado dele. Ele havia enganado com sucesso um gerente. Ele poderia fazer o mesmo com toda a organização comercial. A resposta foi obviamente um sonoro não, e ainda assim. Fim do capítulo. Capítulo 293 Amigável Lily. Pove. Lily não pôde deixar de sentir que seu irmão estava agindo de forma estranha recentemente. Ele parecia um pouco superprotetor, mas seus olhares preocupados lhe deram uma sensação calorosa. De qualquer forma, ele vinha trabalhando duro no infinito, reclamando de mercadores gananciosos, e ela também. Foi assim que ela acabou no primeiro campo de caça New Leaf mais com seus novos amigos. Golpear, cacarejo, cluque. Cluque. Parabéns. Mil galinha derrotada. Este sistema está em causa. Existem outros monstros. Seja um bom sistema e apenas exiba os aumentos de nível. Lily respondeu bruscamente, como sempre. Ela inicialmente planejava conquistar masmorras sozinha como seu irmão, apenas para perceber que suas habilidades simplesmente não estavam à altura. Enquanto ela treinava desde o início, um grupo de lunáticos de alguma forma se reuniu ao seu redor. O poder está correndo em minhas veias. Contemple o poder de um caçador lendário. Hahaha, apenas me observe. Serei eu quem matará o rei demônio, ha. PFFT, ele bateria palmas na sua bunda qualquer dia. Além disso, ele pode aniquilar você com um aceno de seu dedo mindinho. Ele tem um exército, um que incluirá o que lhe é sincero, Lord Evolver e... vocês dois são tolos. Matá-lo, servi-lo, você está qualificado? Hehe, se alguém tiver sucesso, serei eu. Meu plano de sedução é tão perfeito quanto minha pele. Mais uma vez, eles estavam bullshitting falando alto. Luke, autoproclamado caçador lendário, possui marcas especiais de caçador. Quanto mais ele mata o mesmo inimigo, mais forte ele se torna contra eles. OP em teoria, mas uma relação de potência horrível. 2. Lord Evolver e nome real desconhecido, idolatra o rei demônio, capaz de roubar poderes de monstros uma vez na lua azul. PS, asas de frango em um ser humano não são ameaçadoras. 3. Taifane, autoproclamada deusa da sedução, tão sedutora quanto um tijolo, muitas vezes se encontra coberta por entranhas de monstros. Bruxa sangrenta do jogo, do tipo que coleta partes sangrentas e sangrentas. Esses idiotas eram o partido atual de Lily. Em teoria, eles tinham um potencial enorme, mas na prática, eles apenas cultivavam muito os mesmos monstros fracos. Enquanto Lily esmagava mais um adversário aviário. Garota, você está ficando mais forte a cada dia. Tem certeza de que quer ir para uma aula de apoio? Seus punhos são mais poderosos do que uma senhora dragão. O sentato Luke elogiou. Sim, ela estava ficando mais forte, mas não era rápido o suficiente. Era mais fácil ajudar alguém como apoio, mas ela simplesmente se tornaria um fardo para Jack se não conseguisse nem se proteger. Ela não podia aceitar isso. Estamos fazendo uma masmorra hoje. Siga-me. Ela sorriu ao anunciar seus planos. O quê?
Ainda não estamos prontos. Temos que matar mais alguns milhares de galinhas, depois raposas e finalmente. Objeção rejeitada. Apresse-se. Neste momento, todos eles engoliram em seco de apreensão e ansiedade. O que de repente aconteceu com ela? Além disso, eles estavam enlouquecendo ou ela estava brilhando levemente em verde. Por alguma razão, ela os trouxe decisivamente para o campo de treinamento. Mais especificamente, eles estavam visitando uma pequena loja de esculturas em madeira que havia surgido recentemente. Menor que madeira dura do instrutor de treinamento. Maior que, reticências. Em frente ao estabelecimento havia uma longa fila cheia de jogadores querendo fazer diversas comissões. TCH, teremos que esperar horas antes. Lily. Ela já estava dando um passo à frente, ignorando deliberadamente todos os outros. De passagem, tenho compromisso. Ela continuou resmungando. Dezenas de olhos pousaram sobre ela, muitos fazendo caretas. Então, é claro, alguns jogadores, justos, assumiram a responsabilidade de proteger a ordem. Um compromisso? De jeito nenhum. Vivemos em uma sociedade, fique de lado e faça fila como todo mundo. Um proclamou poderosamente. Lily nem sequer o reconheceu e continuou andando. Sua vadia, você está me ignorando? Você se acha um figurão porque é um pouco bonita. Nós parecemos simples para você? Não, só você, ela murmurou, balançando a cabeça. Você, como eu disse, hora marcada. Procure. PFFT, como se acreditássemos em uma mentira tão óbvia. Não tem como. Será que ela perderia tempo com o idiota? Outros jogadores observavam o espetáculo e até acenavam com a cabeça em aprovação para o palhaço. O que Jack faria nesta situação? Infelizmente, ela estava muito fraca para um 1 por 20 ainda. Desta vez ela seria uma pessoa importante e resolveria as coisas amigavelmente. Eu entendo. Taifane, pague ao homem pelo trabalho dele. Você tem certeza? Ela estremeceu ligeiramente. Sim, faça isso, Lily a tranquilizou. Claro, o homem aproveitou a oportunidade para elogiar o quão incorruptível ele era, como ele não deixava um erro em troca de pequenos lucros e toda aquela besteira. Ele parecia tão aquecido e apaixonado. Ele era semelhante a um herói da justiça dos quadrinhos antigos, o que era francamente surpreendente em uma vila como New Leaf. Mas, ainda assim, ele não parecia tão relutante com uma garota lhe prestando uma homenagem. Ele mostrou um leve sorriso idiota, provavelmente se sentindo um rei. Aqui está um presente, Lily anunciou brincando. Foi então que um mar de entranhas de galinha caiu na cabeça do homem. Normalmente, esta não era uma peça que alguém colecionaria, e quase nenhum cuidado foi dado ao item. Estava sangrento, nojento, parecia inchado por algum motivo e cheirava a morte. Suborno. Maior que coisas horríveis. Que porra é essa? Tire isso! Tire isso! Enquanto o homem gritava e se agitava, muitos respiravam fundo. Isso foi um erro. Os espectadores engasgaram, sentindo o gosto do ar fétido que saía do homem. Eles sentiram o estômago revirar enquanto olhavam com pena para a vítima. Ele estava lutando com um balde, tentando tirar o cheiro de sangue dele. Por quê? Porque isso não vai embora. Não se preocupe, gentil estranho cumpridor da lei. Você poderá desfrutar dos efeitos do perfume enquanto estiver vivo. Maldita vadia! O homem gritou enquanto tentava se matar, mas foi frustrado pela proteção da zona segura. Ele fugiu, inundando o grupo com inúmeros insultos. Lily assentiu satisfeita antes de se virar para os outros. Agora, mais alguém tem alguma objeção a que eu vá à consulta? Não. Nunca houve uma multidão mais unida do que essa. Não que eles fossem covardes, mas porque passariam por isso voluntariamente. O instrutor de treinamento iria rejeitá-la com certeza. No momento em que balançavam a cabeça, viram o instrutor de treinamento se aproximando. Que diabos é esse cheiro de sangue? Quem é o desgraçado que há? É a senhorita Lily. Bem-vindo, bem-vindo. Tenho seu item pronto aqui mesmo. Foi difícil de fazer, mas consegui.
Ele entregou uma pequena caixa, muitos olhando para ela, esperando que tivessem visão de raio-x. Que tipo de arma secreta estava lá dentro? Obrigado, tio, tomem cuidado. Vamos, pessoal, precisamos de mais algumas coisas. Ela calmamente conduziu seu grupo embora. Lily, foi. Quem diabos foi esse? Por que o NPC foi tão amigável com ela e o que ela estava planejando? Muitos não conseguiam ficar parados enquanto sentiam o cheiro de um furo. Fim do capítulo. Capítulo 294 Ratos. Muitos ratos. Bem-vindo ao Hellish Foxgrove. Você está louco? Os companheiros de equipe de Lily estavam prestes a enlouquecer. Quando ela quis que eles concluíssem a versão normal da dungeon, eles concordaram em enfrentar o perigo e ignorar seus medos. Quando ela os conduziu para a versão difícil, eles quiseram desistir muitas vezes. Eles mal conseguiram depois de morrer mais vezes do que conseguiam lembrar. Afinal, ela ameaçou fazer isso sozinha se eles não ajudassem. A saída dela do time definitivamente reduziria o ritmo de caça do grupo. No entanto, isso estava realmente forçando. Infernal, Lily, escute. Nós gostamos de você e queremos ajudar, mas não há como terminarmos isso, pelo menos não agora. A diferença de dificuldade é, monstruoso, gigantesco, maior que o pau de um pé grande. Ponto de exclamação. Hehe, eu nunca disse que iríamos limpar isso. Os monstros normais não são impossíveis. São apenas os chefes que precisamos evitar. Eles se sentiram oprimidos enquanto seguiam sua destemida líder, um deles elogiando-a por parecer tão dominadora quanto o próprio rei demônio, se ao menos eles soubessem. Em pouco tempo, eles chegaram à vila com aquele NPC canibal com aparência de raposa esquisita. Eles ainda se lembravam da análise jocosa de Pancake sobre o assunto. Canibal? Verifique. Gosta de esfolar raposas. Verifique. Pronto para morrer pela causa. Verifique. Badass o suficiente para lutar contra a Shadow Fox. Verificar. Conclusão: maior que este NPC era um membro totalmente não oficial da DL. Lily mal precisou de algumas frases bem ditas para encantar totalmente o NPC. Taifane estava olhando tudo acontecer ao fundo, boquiaberta e tomando notas. Ah, senhorita Lily, você é a irmã mais nova que eu nunca tive. Claro, lutarei ao seu lado até o fim. Ele clamou. Ao ouvi-lo jogar sua vida fora tão facilmente, mais uma vez, eles não puderam deixar de estremecer. Este companheiro deles era verdadeiramente diabólico. PS, nota mental, nunca a despreze. Então todos eles se dirigiram para o infame porão de ratos. Ponto de exclamação. Este lugar era do tipo que todos evitavam, mas era preciso passar por lá para ter uma chance contra o último chefe. Espere, eles não estavam lutando contra o chefe. Lily, o que estamos fazendo aqui? Ela piscou de brincadeira enquanto tirava o item misterioso que o instrutor de treinamento havia lhe dado e um monte de outras coisas. Antes de vir para cá, ela já havia entrado em todas as lojas. Era como se ela estivesse se preparando para a guerra. Eles abriram a porta da maneira mais dramática, apenas para serem recebidos por ratos de olhos vermelhos vindos do inferno. X10. Alguns segundos depois, o pobre NPC já estava sendo devorado vivo, gritando a plenos pulmões: corra, senhorita, corra! ARGGG. Ela levantou o polegar para ele enquanto as garras e os dentes rasgavam a carne do homem. Grande distração. Ela então tirou um objeto longo, fino e cilíndrico. Semínima duas colcheias colcheia, semínima duas colcheias colcheia, semínima duas colcheias colcheia. Colcheia duas colcheias semínima duas colcheias colcheia duas colcheias semínima colcheia duas colcheia semínima. Do nada, ela começou a tocar flauta. O que havia de errado com ela? Este claramente não era o momento para. Espere. A melodia rítmica se misturou com os gritos de agonia enquanto o sangue espirrava por toda parte.
Ela assistiu tudo acontecer com um leve sorriso, chegando até a jogar comida e poções nas criaturas. Oh Deus, ela está tentando domesticá-los? Ela balançou a cabeça, obviamente contestando a frase. Tentando? Sem chance. Ela os estava domesticando. Ela havia planejado tudo para esse momento. Os membros do grupo já estavam assumindo posições defensivas enquanto o mar de roedores terminava sua refeição feliz e se voltava para eles. Ah, não, não, não. Não ou! Luke gritou estridente, totalmente digno de um filme de terror. A única que ficou calma foi Lily. Ela ficou completamente imóvel enquanto seus dedos batiam no instrumento, criando sons maravilhosos. A morte olhando para ela. Este parecia um dia típico para ela. Os outros estavam assustados, mas permaneceram no lugar mesmo enquanto o enxame de ratos atacava. Foi aí que o pesadelo começou. Era totalmente impossível para os jogadores de nível 5 a 6 resistirem, não importa o quanto tentassem. Mal demorou um segundo para todos ficarem sobrecarregados. Foi um massacre sangrento. Quando eles reapareceram no início da dungeon, seus rostos ficaram pálidos enquanto tremiam sem parar. Mesmo com um cenário de trauma reduzido, eles ainda ficaram chocados. Ser comido vivo por ratos foi horrível. Eles sentiram vontade de reclamar, mas não o fizeram. Eles apenas verificaram seu companheiro. Lily estava olhando fixamente para o ar, como se esperasse por alguma coisa. Lily, você está bem? Perguntou, preocupado. Ela se levantou de repente, olhando para o céu como se quisesse amaldiçoar os deuses. Na verdade, não parecia apenas. Isso é uma grande besteira. Que tipo de sistema de merda você é? Existem missões escondidas em todos os lugares, e você está me dizendo que isso não resultou em nenhuma. Reticências. Que tal você vir aqui e se explicar? Estou contestando sua falta de previsão. Qual o sentido de ter ratos aí se não podemos fazer nada com eles, hein? Porque ela de repente parecia uma gangster cobrando taxas de proteção. Eles se sentiram perdidos, mas de repente ela parou, sua expressão mudando. Reclamação recebida. Por favor, aguarde. Revisando as ações anteriores do jogador. Música tocada e comida fornecida. Tempo gasto na domesticação igual abaixo. Analisando. Tudo bem, contanto que você faça seu trabalho corretamente. Resultado. Rato não pode ser domesticado com um cachimbo. Conclusão. Domesticar o fracasso é lógico. Rato. Quem disse alguma coisa sobre um rato? Eu estava domesticando um enxame de ratos. Lily respondeu atrevidamente. Analisando. Referências encontradas. Parte reproduzida com sucesso da cena do pai de Piper. Classe super secreta do flautista demoníaco desbloqueada. Selecione. SN. Lily de repente começou a rir loucamente, seus companheiros ergueram as sobrancelhas em preocupação. A experiência traumatizante mexeu com sua mente. Mas quando ela invocou um enxame demoníaco de ratos, foram eles que começaram a tremer. Neste momento, eles contaram suas bênçãos por ela estar ao seu lado. PTSD estava prestes a varrer New Leaf, mas não era. Agora é hora da próxima parte do meu treinamento. Seu sorriso era tão lindo quanto positivamente assustador. Fim do capítulo. Capítulo 295. Teste de artesanato. Ninguém passará, sem um token de entrada. Guardas atrevidos na entrada da enorme mansão bloquearam o caminho de Jack. Este foi o ponto de encontro escolhido para decidir o futuro da cidade. Todos estavam em estado de alerta e pânico após os acontecimentos da noite anterior. A questão não era o número de vítimas, mas quem elas eram. A essa altura, quase metade dos artesãos de Timber City já haviam morrido. Isto provocou repercussões em toda a classe dominante, tanto nos representantes do Império como nos comerciantes. Como eles deveriam cumprir os prazos de preparação agora? Entrar naquela reunião foi a oportunidade de influenciar todos eles. É por isso que Jack não pôde deixar de ser insistente. Irmão, você pode não saber, mas eu sou o discípulo do velho Aaron.
Eu deveria ter permissão para testemunhar o processo, pelo menos, certo? Não, apenas os artesãos do sindicato estabelecido podem entrar, por razões de segurança. Reticências. Ele pensou que seu lendário mestre lhe permitiria um passe livre, mas aparentemente não. Como ele deveria mudar as coisas se não conseguia nem entrar? Convencer um executivo a convidá-lo como mais um. Sequestrar e se passar por um dos convidados reais. Criar um alerta terrorista falso para protelar enquanto ele pensava em um plano. Inúmeras ideias giravam em sua cabeça, a maioria sendo rejeitada instantaneamente. Afinal, havia muitas tropas mágicas patrulhando a área em busca de pistas. No momento em que estava se sentindo irritado, ele finalmente viu esperança quando algumas pessoas correram em direção a uma magnífica torre ao longe. Psiu, para onde estamos indo? Você não ouviu? O dono do pavilhão do tesouro está recrutando artesãos. Apresse-se. Jack não hesitou em segui-los, encarregando rapidamente seu esquadrão de demônios mais mendigos de coletar informações. O que eles descobriram foi estranhamente satisfatório. O dono do lugar era um jovem apelidado de Príncipe Tesouro, que havia recentemente assumido os negócios da família. Esse cara teria acesso à reunião do sindicato, né? Antes, ele apenas negociava e leiloava, sem se preocupar com o processo de elaboração em si. Funcionava quando havia bastante equipamento disponível, mas agora, as chances eram de que ele seria quem mais sentiria falta. Afinal, muitas raposas velhas tentariam tirar vantagem de um jovem. Ele precisava de uma vantagem, uma que lhe desse uma posição na tomada de decisões atual, uma que por acaso se alinhasse de alguma forma com os objetivos de Jack. Mas ele não era o único ali. Uma dúzia de outros NPCs e até um jogador estavam aqui para a mesma oferta de trabalho. Todos foram levados para uma grande sala vazia no primeiro andar, muitos olhando boquiabertos para a luxuosa decoração no caminho. Como seremos testados? Não tenho certeza. Deve ser rápido. Criar um trabalho de qualidade leva tempo. As discussões já estavam em andamento, todos sussurrando baixinho, mas acaloradamente. Jack examinou rapidamente a concorrência. Alguns estavam obviamente preocupados e estressados, roendo as unhas nervosamente. Outros estavam carrancudos, batendo o pé em aborrecimento enquanto esperavam. Eles estariam verificando seus relógios, se tivessem algum. Os últimos estavam muito calmos, exibindo olhares calculistas. Eles ergueram as taças com leves sorrisos, prontos para negociar condições de trabalho incríveis. Foi quando alguns atendentes apareceram com refrescos e rostos apologéticos. Honrados convidados, assim que nosso senhor chegar, iniciaremos o teste. Por favor, fiquem à vontade e reservem um tempo para se prepararem. Teste. Muitos resmungaram. Sim, não sei muito, mas será necessário criar uma peça de arma ou armadura em um determinado momento nesta mesma sala. Essa foi a única informação que foi dada. Enquanto alguns tentavam obter mais informações, Jack não pôde deixar de franzir a testa. Nesse quarto, foi um concurso visível para todos. Ele já podia imaginar pessoas gritando enquanto invocava esqueletos martelantes. Eles iriam surtar e chamar a polícia. De qualquer forma, foi ruim. Mostrar seu verdadeiro domínio não era uma opção. Ele deveria sair agora e então. Não era tarde demais para lançar uma bomba alquímica no local do encontro para atrasá-lo. Mas ao olhar para as pessoas discutindo com os atendentes, ele mudou de ideia. Ele já podia ver um caminho para conseguir o emprego. Jack, que geralmente era um personagem mais solitário, de repente ganhou vida. Essa espera está me matando. Ainda bem que trouxe algo para acalmar meus nervos, hahaha. Ele riu ruidosamente, pegando cervejas. Os intrigantes e impacientes olharam para ele com desdém. Esse idiota queria beber? Que perda de tempo e que coisa idiota de se fazer. Mas quanto mais ele bebia, melhor ele ficava. Mesmo assim, ele ainda parecia estar no controle de suas ações, não demonstrando qualquer falta de coordenação.
Não, ele parecia especialmente feliz e relaxado, sem nenhum dos efeitos colaterais habituais. Irmão, o que exatamente você está bebendo? Um homem se aproximou, curioso. Oh, isso, irmão, é algo extremamente incrível. Tem gosto de cerveja, parece cerveja, mas é suave o suficiente para manter a mente correta. Eu bebo isso enquanto preparo. É-se sério? Sim. Depois, ele não disse nada. Afinal, falar seria contraproducente. Tudo o que ele fez foi mostrar o quanto estava se divertindo. Não demorou muito. Irmão, você poderia compartilhar um pouco comigo? Um jovem estressado, mas esperançoso, perguntou. E isso, é muito precioso. Jack fingiu ser contra. Eu vou pagar. O jovem gritou. TCH, tudo bem, aqui está. Jack compartilhou. É claro que muitos bufaram ao ver essa cena, até murmurando o quão idiota o homem era. E se a bebida estivesse envenenada? E se fosse apenas um truque? E se? Mas Jack tivesse uma resposta fácil para isso. Só não beba, como se eu me importasse. Ele até olhou para os reclamantes como se fossem totalmente retardados. Vê você, meu. Muitos não puderam deixar de rir ao ver esta cena. Quanto mais o tempo passava e melhor era a opinião que eles tinham de Jack. Afinal, sempre que falava em caixotes, seus olhos se iluminavam e traziam calor ao mundo. Caramba, muitos lhe desejaram felicidades do fundo de seus corações. Mesmo agora, eles estavam agradecendo por compartilhar sua bebida incrível, sem saber o quão traiçoeiro era. Não era venenoso nem nada. Era simplesmente um coquetel que eles prepararam no Drunken Sailor, que fazia sentir o impacto do álcool de uma só vez. Como na verdade não era para ser perigoso, a maioria das defesas que salvam vidas também não seriam ativadas. Curiosidade, esta era na verdade uma técnica de assassino. Jack assentiu, satisfeito com os futuros bêbados enquanto sutilmente enviava algumas instruções. Alguns instantes depois, as portas foram abertas por um servo sem fôlego. Ele rapidamente travou em Jack, correndo em sua direção. Ao se aproximar, ele de repente pareceu mudar completamente. Ele passou de servo em pânico a um cavalheiro de aparência aristocrata. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Muitos não puderam deixar de estremecer de choque com a implicação. Esse cara era mordomo de uma família rica. Como ele de repente recuperou a compostura foi tão impressionante. Mais importante ainda, que notícias o assustaram o suficiente para esquecer a etiqueta. Todos levantaram os ouvidos, ouvindo a conversa. Senhor, tenho novidades. Você deveria me seguir e... O demônio desempenhou o papel de servo leal perfeitamente. Chega, não quero minha família envolvida. Terei sucesso sozinho. Jack acenou com a mão com desdém. Eu entendo, senhor, mas... Não, mas... Tudo que preciso é de trabalho duro e destas minhas mãos. Não é isso, senhor. Não estou pedindo para você voltar, apenas para reconsiderar se juntar ao pavilhão do tesouro. Por favor, senhor, há um recrutamento secreto neste endereço, apenas. Não há necessidade. Saia. Jack ordenou severamente, jogando o pedaço de papel que acabara de receber. O pobre servo não teve escolha senão partir, com os ombros baixos. Quanto a Jack, ele sentou-se calmamente e começou a meditar. Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala. Recrutamento secreto? Melhores condições? Não foi uma oportunidade incrível? Eles olharam para o jovem calmo no meio da sala. Talvez ele não estivesse interessado, mas eles estavam. Um dos impacientes se aproximou rapidamente. Diga, irmão, se você não vai, aceite, eu não me importo, mas você realmente não deveria ir. O teste aqui definitivamente será mais desafiador e ajudará a ultrapassar os limites. Jack declarou com entusiasmo. Aspas, reticências. Ponto. Sim, claro. O homem deu uma risada nervosa. Teste mais difícil? Menos benefícios? Que tipo de idiota preferiria isso? Apenas um nobre fugitivo que só queria brincar. Nos minutos seguintes, a sala de espera esvaziou-se como num passe de mágica.
Muitos estavam de repente indo para o banheiro. Engraçado, eram principalmente aqueles que não tinham bebido nada. Eles voltariam? Provavelmente não, dado o que Jack planejou no destino. Digamos apenas que eles acreditariam que esta oportunidade incrível era legítima. Quanto aos mais cautelosos, eles também partiram depois de enviar alguns batedores. Eles também não resistiram à tentação. Senhores, vocês deveriam ficar. Nosso chefe está prestes a entrar com certeza. Alguns atendentes tentaram impedir o êxodo em massa, mas ninguém realmente se importou agora. Todos os competidores foram embora ou estavam bêbados em um canto. Isso deixou Jack como o único homem de pé. Ele não pôde deixar de se elogiar pelo trabalho bem executado. Precisa passar em um teste. Aperfeiçoe suas habilidades, hífen maior que não. Livre-se da concorrência, hífen maior que inferno, sim. No momento em que ele estava orgulhoso, um dos atendentes começou a rir. Começou como uma risada antes de se transformar em uma gargalhada, o homem quase rolando no chão. Enquanto Jack o observava, ele de repente viu o que havia lhe escapado de antemão: esse cara era o chefe deste lugar, não era? Ele só conseguiu dar um sorriso estranho. Bem, isso é, eu posso explicar. Fim do capítulo. Capítulo 296 Teste de artesanato. Ninguém passará, sem um token de entrada. Guardas atrevidos na entrada da enorme mansão bloquearam o caminho de Jack. Este foi o ponto de encontro escolhido para decidir o futuro da cidade. Todos estavam em estado de alerta e pânico após os acontecimentos da noite anterior. A questão não era o número de vítimas, mas quem elas eram. A essa altura, quase metade dos artesãos de Timber City já haviam morrido. Isto provocou repercussões em toda a classe dominante, tanto nos representantes do Império como nos comerciantes. Como eles deveriam cumprir os prazos de preparação agora? Entrar naquela reunião foi a oportunidade de influenciar todos eles. É por isso que Jack não pôde deixar de ser insistente. Irmão, você pode não saber, mas eu sou o discípulo do velho Aaron. Eu deveria ter permissão para testemunhar o processo, pelo menos, certo? Não, apenas os artesãos do sindicato estabelecido podem entrar, por razões de segurança. Reticências. Ele pensou que seu lendário mestre lhe permitiria um passe livre, mas aparentemente não. Como ele deveria mudar as coisas se não conseguia nem entrar? Convencer um executivo a convidá-lo como mais um. Sequestrar e se passar por um dos convidados reais. Criar um alerta terrorista falso para protelar enquanto ele pensava em um plano. Inúmeras ideias giravam em sua cabeça, a maioria sendo rejeitada instantaneamente. Afinal, havia muitas tropas mágicas patrulhando a área em busca de pistas. No momento em que estava se sentindo irritado, ele finalmente viu esperança quando algumas pessoas correram em direção a uma magnífica torre ao longe. Psiu, para onde estamos indo? Você não ouviu? O dono do pavilhão do tesouro está recrutando artesãos. Apresse-se. Jack não hesitou em segui-los, encarregando rapidamente seu esquadrão de demônios mais mendigos de coletar informações. O que eles descobriram foi estranhamente satisfatório. O dono do lugar era um jovem apelidado de Príncipe Tesouro, que havia recentemente assumido os negócios da família. Esse cara teria acesso à reunião do sindicato, né? Antes, ele apenas negociava e leiloava, sem se preocupar com o processo de elaboração em si. Funcionava quando havia bastante equipamento disponível, mas agora, as chances eram de que ele seria quem mais sentiria falta. Afinal, muitas raposas velhas tentariam tirar vantagem de um jovem. Ele precisava de uma vantagem, uma que lhe desse uma posição na tomada de decisões atual, uma que por acaso se alinhasse de alguma forma com os objetivos de Jack. Mas ele não era o único ali. Uma dúzia de outros NPCs e até um jogador estavam aqui para a mesma oferta de trabalho. Todos foram levados para uma grande sala vazia no primeiro andar, muitos olhando boquiabertos para a luxuosa decoração no caminho. Como seremos testados? Não tenho certeza. Deve ser rápido. Criar um trabalho de qualidade leva tempo.
As discussões já estavam em andamento, todos sussurrando baixinho, mas acaloradamente. Jack examinou rapidamente a concorrência. Alguns estavam obviamente preocupados e estressados, roendo as unhas nervosamente. Outros estavam carrancudos, batendo o pé em aborrecimento enquanto esperavam. Eles estariam verificando seus relógios, se tivessem algum. Os últimos estavam muito calmos, exibindo olhares calculistas. Eles ergueram as taças com leves sorrisos, prontos para negociar condições de trabalho incríveis. Foi quando alguns atendentes apareceram com refrescos e rostos apologéticos. Honrados convidados, assim que nosso senhor chegar, iniciaremos o teste. Por favor, fiquem à vontade e reservem um tempo para se prepararem. Teste. Muitos resmungaram. Sim, não sei muito, mas será necessário criar uma peça de arma ou armadura em um determinado momento nesta mesma sala. Essa foi a única informação que foi dada. Enquanto alguns tentavam obter mais informações, Jack não pôde deixar de franzir a testa. Nesse quarto, foi um concurso visível para todos. Ele já podia imaginar pessoas gritando enquanto invocava esqueletos martelantes. Eles iriam surtar e chamar a polícia. De qualquer forma, foi ruim. Mostrar seu verdadeiro domínio não era uma opção. Ele deveria sair agora e então. Não era tarde demais para lançar uma bomba alquímica no local do encontro para atrasá-lo. Mas ao olhar para as pessoas discutindo com os atendentes, ele mudou de ideia. Ele já podia ver um caminho para conseguir o emprego. Jack, que geralmente era um personagem mais solitário, de repente ganhou vida. Ah, essa espera está me matando. Ainda bem que trouxe algo para acalmar meus nervos, hahaha. Ele riu ruidosamente, pegando cervejas. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Os intrigantes e impacientes olharam para ele com desdém. Esse idiota queria beber? Que perda de tempo e que coisa idiota de se fazer. Mas quanto mais ele bebia, melhor ele ficava. Mesmo assim, ele ainda parecia estar no controle de suas ações, não demonstrando qualquer falta de coordenação. Não, ele parecia especialmente feliz e relaxado, sem nenhum dos efeitos colaterais habituais. Irmão, o que exatamente você está bebendo? Um homem se aproximou, curioso. Oh, isso, irmão, é algo extremamente incrível. Tem gosto de cerveja, parece cerveja, mas é suave o suficiente para manter a mente correta. Eu bebo isso enquanto preparo. É-se sério? Sim. Depois, ele não disse nada. Afinal, falar seria contraproducente. Tudo o que ele fez foi mostrar o quanto estava se divertindo. Não demorou muito. Irmão, você poderia compartilhar um pouco comigo? Um jovem estressado, mas esperançoso, perguntou. E isso, é muito precioso. Jack fingiu ser contra. Eu vou pagar. O jovem gritou. TCH, tudo bem, aqui está. Jack compartilhou. É claro que muitos bufaram ao ver essa cena, até murmurando o quão idiota o homem era. E se a bebida estivesse envenenada? E se fosse apenas um truque? E se? Mas Jack tivesse uma resposta fácil para isso. Só não beba, como se eu me importasse. Ele até olhou para os reclamantes como se fossem totalmente retardados. Vê você, meu. Muitos não puderam deixar de rir ao ver esta cena. Quanto mais o tempo passava e melhor era a opinião que eles tinham de Jack. Afinal, sempre que falava em caixotes, seus olhos se iluminavam e traziam calor ao mundo. Caramba, muitos lhe desejaram felicidades do fundo de seus corações. Mesmo agora, eles estavam agradecendo por compartilhar sua bebida incrível, sem saber o quão traiçoeiro era. Não era venenoso nem nada. Era simplesmente um coquetel que eles prepararam no Drunken Sailor, que fazia sentir o impacto do álcool de uma só vez. Como na verdade não era para ser perigoso, a maioria das defesas que salvam vidas também não seriam ativadas. Curiosidade, esta era na verdade uma técnica de assassino. Jack assentiu, satisfeito com os futuros bêbados enquanto sutilmente enviava algumas instruções. Alguns instantes depois, as portas foram abertas por um servo sem fôlego. Ele rapidamente travou em Jack, correndo em sua direção.
Ao se aproximar, ele de repente pareceu mudar completamente. Ele passou de servo em pânico a um cavalheiro de aparência aristocrata. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Muitos não puderam deixar de estremecer de choque com a implicação. Esse cara era mordomo de uma família rica. Como ele de repente recuperou a compostura foi tão impressionante. Mais importante ainda, que notícias o assustaram o suficiente para esquecer a etiqueta. Todos levantaram os ouvidos, ouvindo a conversa. Senhor, tenho novidades. Você deveria me seguir e... O demônio desempenhou o papel de servo leal perfeitamente. Chega, não quero minha família envolvida. Terei sucesso sozinho, já que acenou com a mão com desdém. Eu entendo, senhor, mas... Não, mas... Tudo que preciso é de trabalho duro e destas minhas mãos. Não é isso, senhor. Não estou pedindo para você voltar, apenas para reconsiderar se juntar ao pavilhão do tesouro. Por favor, senhor, há um recrutamento secreto neste endereço, apenas. Não há necessidade. Saia, Jaque ordenou severamente, jogando o pedaço de papel que acabara de receber. O pobre servo não teve escolha senão partir, com os ombros baixos. Quanto a Jaque, ele sentou-se calmamente e começou a meditar. Foi como se uma bomba tivesse explodido na sala. Recrutamento secreto? Melhores condições? Não foi uma oportunidade incrível? Eles olharam para o jovem calmo no meio da sala. Talvez ele não estivesse interessado, mas eles estavam. Um dos impacientes se aproximou rapidamente. Diga, irmão, se você não vai, aceite, eu não me importo, mas você realmente não deveria ir. O teste aqui definitivamente será mais desafiador e ajudará a ultrapassar os limites. Jaque declarou com entusiasmo. Aspas, reticências. Sim, claro. O homem deu uma risada nervosa. Teste mais difícil? Menos benefícios? Que tipo de idiota preferiria isso? Apenas um nobre fugitivo que só queria brincar. Nos minutos seguintes, a sala de espera esvaziou-se como num passe de mágica. Muitos estavam de repente, indo para o banheiro. Engraçado, eram principalmente aqueles que não tinham bebido nada. Eles voltariam? Provavelmente não, dado o que Jaque planejou no destino. Digamos apenas que eles acreditariam que esta oportunidade incrível era legítima. Quanto aos mais cautelosos, eles também partiram depois de enviar alguns batedores. Eles também não resistiram à tentação. Senhores, vocês deveriam ficar. Nosso chefe está prestes a entrar com certeza. Alguns atendentes tentaram impedir o êxodo em massa, mas ninguém realmente se importou agora. Todos os competidores foram embora ou estavam bêbados em um canto. Isso deixou Jaque como o único homem de pé. Ele não pôde deixar de se elogiar pelo trabalho bem executado. Precisa passar em um teste. Aperfeiçoe suas habilidades, hífen maior que não. Livre-se da concorrência, hífen maior que inferno, sim. No momento em que ele estava orgulhoso, um dos atendentes começou a rir. Começou como uma risada antes de se transformar em uma gargalhada, o homem quase rolando no chão. Enquanto Jaque o observava, ele de repente viu o que havia lhe escapado de antemão. Esse cara era o chefe deste lugar, não era? Ele só conseguiu dar um sorriso estranho. Bem, isso é, eu posso explicar. Parêntese que abre, ponto de interrogação, ponto de exclamação, parêntese que fecha. Fim do capítulo. Capítulo 297. Uma mesa para governar todos. Havia apenas dois indivíduos na sala, um rindo muito e o outro dando um sorriso estranho. PFFT, que tipo de demônio você é? Você fez todos desistirem. O quê? De jeito nenhum. Sou obviamente inocente aqui. Eu até recomendei que eles ficassem. Jaque protestou com razão. Certo. Deixe-me adivinhar. É totalmente culpa de uma fada mágica que passou por aqui, é isso? O homem brincou. No bolso de Jaque, uma pequena fada cobria o rosto com as mãos, envergonhada. Isso realmente foi tudo culpa dela. Bah, tanto faz. Se eu sou inocente ou não, pouco importa. Sou aluno do velho Aron, se isso significa alguma coisa. Devemos cooperar? Você é aluno dele?
Está falando sério? Isso significa que você sabe sobre o outro aluno dele, o poderoso Dresden, certo? Isso parece um nome muito legal para o irmão mais velho. Jaque comentou, intrigado. Reticências. Reticências. Puta merda, você é mesmo aluno dele? Você está louco? O que? Desde que sua esposa deixou o mundo, ele é conhecido como um velho recluso que não consegue ensinar ninguém direito. Ele trabalha com seus alunos até a beira da morte. Então, novamente, isso não era muito estranho. Qualquer novo aluno pareceria preguiçoso comparado a um elemental da grama que arriscava a vida toda vez que chegava perto da forja. É engraçado como um mentor tão severo recomendou que ele fizesse uma pausa. A culpa provavelmente estava nos aspirantes a estudantes aleatórios. De qualquer forma, por que você veio aqui? Apenas seja honesto. Nós dois sabemos que você está longe de ser comum. Só que aquele seu servo é o próximo nível. O proprietário comentou com um olhar brincalhão. Suspiro, acho que o show acabou. Foi meu lindo rosto que me delatou ou minha aura gloriosa? Jaque parecia o epítome de um narcisista naquele momento. PFFT. Hahaha. Quanto ao motivo de Jaque estar brincando tanto, bem, fez o príncipe do tesouro rir. Afinidade aumentada. Jaque quase se sentiu um trapaceiro, pois o sistema apontava diretamente para a fraqueza do homem. Contanto que ele aumentasse a afinidade o suficiente, ele certamente alcançaria seu objetivo. Que tal, vamos participar juntos da reunião do Sindicato do Comércio? Jaque aparentemente propôs inocentemente. Então é isso que você está procurando. Seu olhar de repente ficou tão afiado quanto uma lâmina. Tudo bem, mas usarei o nome do seu mestre, hehe. O que você acha? O homem fez uma pausa. Uma coisa era se apresentar como seu aluno, outra era aproveitar o relacionamento deles. Não houve hesitação, nem arrependimento, e ele já estava indo para a porta. Que tipo de bastardo sem coração ele era? Ou talvez eles apenas tivessem um ótimo relacionamento. Não demorou muito para que os dois voltassem à grande mansão, o guarda de plantão instantaneamente se prendeu a Jaque. Toquem de entrada. Eu não tenho nenhum. Então saia do caminho, seu chato, 0_0. Quando ele finalmente notou o homem ao lado de Jaque, ele não pôde deixar de olhar em estado de choque. Não que ele estivesse se escondendo, mas usava uma capa que escondia a maior parte do rosto. Mas a verdadeira razão pela qual o guarda inicialmente desconsiderou o príncipe, foi que ele andava lado a lado com Jaque como igual. Um sinal depois, a expressão do guarda estava ficando roxa. Ele tinha acabado de ofender um figurão desconhecido da capital ou algo assim. O sorriso zombeteiro de Jaque só piorou a situação. Eles foram rapidamente conduzidos a uma sósia da Câmara do Conselho de Segurança. Enormes murais retratando humanos lutando contra várias raças demoníacas. Mesa circular flutuante aparentemente feita de jade, gravada com glifos. Um bando de homens de aparência extravagante gritando por toda parte. Não há como isso ser justo para nós. Você sabe quanto déficit isso causará ao meu conglomerado eixo dourado. Coisa egoísta, claro, eu estou ciente. Você acha que Ascendente vai ficar sentado de braços cruzados e assumir todas as perdas? Só então um terceiro homem teve que intervir. Vocês dois, parem com essa bobagem. Precisamos decidir o que fazer concretamente. Além disso, temos um convidado. Não, convidados? Olhares inquisitivos focaram em Jaque enquanto o avaliavam. Era hora dos dois começarem o plano bluff. Toda a ideia veio da mente distorcida de Jaque e fez seu novo companheiro questionar sua sanidade. Ele sorriu enquanto olhava para a mesa magnífica. Essa coisa era na verdade um artefato muito popular de sua vida passada, que toda organização que se preza possuía. Ele estava, portanto, muito familiarizado com isso. Ele caminhou casualmente em direção à mesa, dando um sorriso pacífico. Neste momento, ele não parecia nem um pouco deslocado, como se este lugar fosse sua própria mansão. Muitos ficaram em silêncio, totalmente perplexos.
A maioria aqui eram comerciantes e eram ótimos em ler as pessoas. Esse homem era muito relaxado. Ele não esperou por um convite. Ele foi em direção a um lugar vazio diante da mesa e sentou-se, no ar. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, aspas. Ele era realmente apenas um tolo. Ele esperava que uma cadeira aparecesse magicamente. Que tipo de pessoa boba o príncipe do tesouro trouxe junto? Alguns riram. Quão lindo ficaria seu rosto quando ele caísse de bunda. A mesa de artefatos brilhou de repente quando um trono verde brilhante apareceu do nada. Cerquilha por $100? O que? E ele fez isso. Grandes comerciantes em estado de choque gritaram um após o outro. Alguns realmente viram o que aconteceu, mas não ficaram menos confusos. Tudo o que ele fez foi passar a mão na mesa, alguns glifos apareceram e seu assento foi convocado. Isso não significava que ele era um Glyph Master. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto olhavam para esse figurão misterioso. Mas então eles olharam para o príncipe tesouro, implorando-lhe que os esclarecesse. O homem estava gritando interiormente. Se eles perguntassem a ele, a quem ele deveria perguntar? Quem era ele realmente? Ele finalmente percebeu por que concordou tão prontamente em usar o nome de seu mentor. Esqueça o mentor. Quem se importava com um velho meio morto, de qualquer maneira? Ele lentamente abriu a boca, lembrando-se das instruções de Jack: mantenha o mistério. Posso apresentar a todos vocês meu mais novo associado. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Isso foi tão bom quanto não dizer nada. Mas eles esqueceram sua decepção quando o misterioso Jack riu levemente. Fim do capítulo. Capítulo 298. Sábio Jack. Jack riu levemente ao ver os rostos dos comerciantes. Eles estavam cheios de perguntas, seus cérebros já preenchendo sua identidade em branco com infinitas suposições. Grande vigarista detectado. Este sistema deve cuidar de vocês. Olá a todos, como vão as brigas? Seus rostos se contorceram de vergonha pelo que ele insinuou. Depois de todo esse tempo, eles ainda não haviam decidido o que fazer. Eles com certeza eram lentos. Agora, quem quer me atualizar? Jack sorriu, e alguns mercadores ansiosos avançaram. Houve alguns problemas. 1. As muitas mortes que afetaram as operações. 2. Perda de confiança, tanto por parte dos clientes quanto dos funcionários. 3. Uma súbita falta de artesãos experientes, tanto para criar como para ensinar a próxima geração. 4. Uma questão sobre como alocar recursos de emergência. Afinal, cada um tinha sua própria agenda. Foi isso que aconteceu, senhor. TSK. Então, para concluir, vocês estão tão acostumados com tempos de paz que um pequeno contratempo os paralisou instantaneamente. Jack balançou a cabeça em desaprovação. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Ele chamou isso de um pequeno revés. O que ele consideraria uma grande catástrofe então? Eles engoliram em seco mais uma vez, mas rapidamente voltaram aos seus sentidos. Ter todas as suas falhas apontadas com certeza foi ruim, mas eles rapidamente recuperaram os sentidos. Quem quer que fosse esse senhor, eles não podiam se dar ao luxo de mostrar uma exibição tão lamentável. Pelo menos para não perderem mais prestígio, eles propuseram soluções uma após a outra. Já solicitamos ajuda da capital, mas podemos oferecer pequenas recompensas privadas para motivá-los. Alguns artesãos ainda parecem estar se escondendo com medo de retaliação. Diga a todos eles que não iremos apresentar queixa por eles libertarem os mortos-vivos em um momento de fraqueza. Que tal pedir aos formandos da faculdade de aventureiros local que ajudem a enterrar os mortos? Eles terão que se acostumar com o fedor em algum momento, de qualquer maneira. Quanto à distribuição de lucros, vamos nos concentrar apenas na recuperação agora. Enquanto mantivermos o controle sobre nossas finanças, nos recuperaremos em breve. Quanto a tranquilizar o público, já solicitamos que um nobre dê um passo à frente. Só podemos esperar que alguém apareça por pena.
Agora que eles pararam de brigar, eles mostraram sua experiência. Afinal, eles poderiam chegar a um acordo sobre uma solução ideal. Eles simplesmente estavam relutantes em fazê-lo. O misterioso Jack observando-os foi suficiente para motivá-los. Muitos estavam até sonhando acordados, e se ele fosse realmente um nobre oculto? Talvez ele os ajudasse. Eles olharam em sua direção, esperança enchendo seus olhos. Então essas são suas resoluções finais? Ele perguntou brincando. Sim, porque isso soou como um teste. Parabéns. Ao parabenizá-los, eles abriram sorrisos genuínos. Vocês estão todos fodidos. Senhor? Reticências. Vejo que todos vocês estão assumindo riscos calculados, garantindo a prosperidade de seus respectivos negócios. Ou vocês têm a visão de uma criança ou são péssimos em matemática. Reticências. O que você faz quando acontece uma crise? Ou você aperta o cinto e aguenta, saindo espancado e espancado. Eles prenderam a respiração enquanto ele olhava para eles com um olhar magnético. Ou você está à altura da ocasião e sai ainda mais forte. Agora não é hora de se encolher, agora também não é hora para meias medidas inúteis. É hora de agir. Ele trovejou. A cada segundo, seu tom ficava cada vez mais acalorado, como se fosse um pregador profissional. Agora é a hora de investir massivamente. De transformar toda esta cidade no seu playground, e até mesmo aproveitar a ocasião para mostrar ao mundo que não importa o que aconteça, você permanecerá. Se vocês são todos gatos assustados, o que impede qualquer poder aleatório de assumir o controle de seus negócios? Vocês lutarão ou simplesmente entregarão suas vidas? Nós vamos lutar. Os comerciantes geralmente calmos começaram a gritar. Jack assentiu feliz. Assistir a inúmeros shows motivacionais e reuniões de culto em sua vida anterior lhe serviu bem. Eles ainda não tinham ideia de quem ele era, mas agora estavam torcendo e aplaudindo por ele. 1. Capaz de usar o artefato de tabela. 2. Mostrar o comportamento de um nobre. 3. Uma compreensão incrivelmente profunda dos negócios, pelos seus padrões. 4. A capacidade de reunir as pessoas com algumas palavras, semelhante a um general poderoso. Quanto mais ele falava, mais acalorados eles ficavam. Jack os convenceu facilmente a deixá-lo ajudar com seus problemas. No momento, eles estavam com falta de mão de obra, certo? Acontece que ele conhecia um professor ferreiro. Ele se sacrificaria, pelo bem maior, solicitando alguns custos operacionais necessários. À primeira vista, ele estava fazendo um favor a eles, mas na verdade estava obtendo inúmeros benefícios. Um certificado sindical de comércio Rank A. Um monte de minérios raros e pedras mágicas. Um tratamento VIP em praticamente todas as suas lojas. Ele estava roubando-os às cegas, tudo porque o confundiram com um nobre. O tom com que se dirigiram a ele agora estava cheio de reverência. Obrigado por nos iluminar e ajudar. Vou me lembrar deste encontro por toda a minha vida. Obrigado pela graça que nos demonstraste, meu senhor. Senhor, minha residência está aberta para você a qualquer hora do dia ou da noite. Até o príncipe do tesouro, ao lado não pôde deixar de ter dúvidas. Não havia como esse cara ser um nobre. Caso contrário, ele não precisaria dele para entrar na reunião, certo? E se isso tivesse sido feito por capricho? E se ele realmente fosse um figurão da capital? Mas então ele continuou se lembrando de como o homem havia colado no teste anterior. Poderia um lorde ser tão mesquinho assim? Neste momento, era definitivamente melhor para ele parar de pensar nisso. Mas, de repente, a atmosfera jovial foi destruída pelas portas se abrindo. Os tolos plebeus ainda estão discutindo sobre o que fazer. Eles estão, não estão? Uma voz afiada e arrogante ressoou. Eu acredito que sim, meu senhor. Espere, eles estão se dirigindo a alguém como se fosse um nobre. Uma voz feminina, mas poderosa, respondeu.
Perigo detectado. Foi quando dois indivíduos invadiram a sala de reuniões. Um verdadeiro nobre? O que houve com esse momento? Jaque estava prestes a sair também. Fim do capítulo. Capítulo 299. Bem-vindo à gangue. Os dois recém-chegados eram obviamente membros da alta sociedade, um nobre e seu subordinado. A senhora usava uma armadura leve de couro, permitindo facilidade de movimento e revelando suas curvas musculares. Não havia dúvida de que ela estava muito acostumada a empunhar a lança que carregava. Ela olhou para ele como um predador faria, não, ela era um. O brilho laranja revelava o fato de que ela possuía uma linhagem sanguínea específica. Lince, bárbaro talvez. Quanto ao nobre, seu traje era inteiramente prateado, elegante e, mais importante, encantado. Essa coisa provavelmente valeu uma fortuna. Jaque quase quis despir o cara. É ele quem afirma ser um nobre. Que ridículo! Como se algum dia houvesse um nobre tão feio quanto este. O homem zombou, a mulher segurando sua arma com mais força. Meu senhor, isso. O nobre balançou a cabeça, gesticulando para seu subordinado. Ela não hesitou nem um pouco, balançando poderosamente sua ferramenta assassina bem no pescoço dele. Os nervos. Ele rapidamente passou a mão na mesa de Jade, um escudo verde se manifestando ao seu redor. Mas mesmo assim, ela mostrou um sorriso confiante. A ponta pontiaguda se aproximou enquanto ela ria. Como se uma mesquinha medida de defesa automatizada como essa fosse impedi-la. O idiota estava obviamente sonhando. Clang. O que? Ela ofegou. Quando ele ativou o escudo, Jaque modificou um pouco suas opções básicas. Agora concentrava a sua resistência em alguns pontos centrais. E espere, o que você está fazendo? Este homem é nosso benfeitor. Por favor, segure sua lâmina, lança. Os comerciantes finalmente reagiram. A senhora nem sequer os reconheceu. Ela deu um grito de guerra e apresentou combo após combo, indo para a cidade na barreira dos pobres. Até começou a tremer violentamente. Ela estava atacando em todos os lugares, em busca de pontos fracos, forçando Jaque a atualizar o escudo em tempo real. Mas, felizmente, ela logo ficou sem fôlego. As pernas do anfitrião tremiam ao ver essa cena, mas então ele se lembrou das palavras de Jaque. Em tempos difíceis, é preciso ser ousado. Parar. Ele brandia um selo brilhante que poderia controlar as formações defensivas instaladas na mansão. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Um relâmpago branco e brilhante voou em sua direção, seguindo-a enquanto ela tentava se esquivar. Alguns segundos depois, ela foi totalmente contida em uma ordem de matança. Qualquer movimento e seu destino estaria selado. Vocês estão defendendo ele? Que ousadia da sua parte. Em breve, vocês vão se arrepender desse momento, eu garanto. O nobre comentou, virando as garras para sair. Foi quando ela começou a cheirar. Seus olhos se arregalaram enquanto ela olhava significativamente para Jaque antes de desaparecer atrás de seu mestre. Suspirar. Achei que ia morrer. Quem era ele na verdade? Esse foi Lord Silver. O que? Foi quando soube que era ele o responsável pela logística de parte do exército do Império. Foi também quando sua serenidade desmoronou. O cheiro que ela reconheceu, e se estivesse relacionado ao capitão. De alguma forma, esse era o palpite que ele estava tendo. Se o homem desaparecesse completamente, ele seria o suspeito número 1, mas se tornaria o criminoso número 2 se o capitão fosse libertado. Ambas as opções eram ruins. Mesmo assim, suas preocupações não transpareciam em seu rosto, os comerciantes completamente alheios a isso. Eles estavam até planejando caso o nobre tirânico voltasse. Jaque não teve mais tempo para isso, correndo para o Golden Lake Pavilion. Desta vez havia realmente uma fila na entrada, com pessoas bloqueando-a totalmente. Ele simplesmente seguiu em frente. Ei, você, nem tente cortar a fila aqui. Caso contrário, eu vou. O cara aleatório e beligerante foi subitamente agarrado pelos guardas do local e levado embora.
Enquanto os guardas o escoltavam para dentro respeitosamente, muitos exclamaram em estado de choque. Esse lugar já era super VIP. Como diabos ele estava recebendo tal tratamento? Quem é aquele cara? Deve ser um nobre. Nas costas, um certo portador de lança não pôde deixar de estremecer. Se ela não estivesse ocupada perseguindo invisivelmente sua presa, eles teriam morrido há muito tempo por proferirem tais falsidades. Lá dentro, a atmosfera era calorosa, todos os funcionários se curvavam enquanto ele se dirigia ao escritório do chefe. Senhor, você está de volta. O homem acolheu-o com o entusiasmo de um pai que recebe o filho de volta da guerra. Você tem. Seus olhos já brilhavam de expectativa. Claro, mas precisamos discutir. O homem de repente ficou estranhamente sério. Não há tempo para isso. Este nosso convidado está prestes a se recuperar totalmente e já queria ir embora. Aparentemente, ele queria organizar uma reunião com Lord Silver. Ganhei tempo por enquanto. O elfo ainda está ferido, mas é forte o suficiente para revidar e causar confusão. Como devemos proceder? Ele questionou. Em tempos normais, um pequeno tumulto não teria importado muito. Contanto que o chefe do Gambling Den ajudasse, eles poderiam rapidamente afastar a maioria dos investigadores. Mas e se um nobre viesse diretamente? Isso pode rapidamente se tornar muito perigoso. Não, eles tiveram que lidar com ele com muito cuidado. Simples, se ele quiser conhecer Silver, faremos com que ele conheça o homem, disse Jack, ponderando. E isso, não tenho certeza se isso vai funcionar. Então teremos que fazer uma aposta. Jack suspirou enquanto mandava chamar um ajudante. Pove, você está brincando comigo? Você sabe o quão louco isso parece. No escritório, o príncipe tesouro estava pensando seriamente em denunciar os outros presentes às autoridades. Jack pediu por ele, apenas para pedir-lhe que se passasse por um nobre. Ah, você está com medo? Claro. Você entende o que esse ato significa? Sim. Ainda bem que você me apresentou pessoalmente como seu novo associado na frente de todo o sindicato do comércio, não é? Jack mencionou de brincadeira. O homem ficou branco. Mesmo que ele parasse de se associar a esse homem, ainda haveria repercussões em seus negócios. Jack trouxe benefícios, mas valeu a pena considerando os riscos. Uau! Apenas faça. O lobinho não conseguia entender por que o humano estava hesitando tanto. Afinal, vestir-se bem era muito divertido. Uau! Você também deve solicitar uma capa. Reticências. Uma tradução rápida depois, o homem não sabia se ria ou chorava. Até o animal de estimação tinha alguns parafusos soltos. Ele só conseguia se vestir para seu novo papel enquanto apertava a mandíbula. Depois desceram em direção ao santuário interno do cassino. Este lugar servia como bunker temporário caso algo acontecesse na superfície. Quando um homem usando uma máscara prateada entrou em uma das salas subterrâneas, o capitão Elfo Meia-Lua levantou-se apressado. Senhor, tenho algo importante para relatar. Diz respeito à própria sobrevivência de Timber City. Sério, parece altamente improvável que só você conhecesse informações tão valiosas, certo? Juro pela minha honra que é verdade. Ele declarou com justiça, seus olhos brilhando em branco. Esta foi a magia de avaliação dos Elfos da Lua. Acho que terminamos aqui. O príncipe tesouro bufou, saindo. Espere, por favor. Eu imploro, meu senhor. Eu não quis desrespeitar. O capitão pediu desculpas apressadamente, preocupado por ter acabado de antagonizar seu único aliado em potencial. Afinal, ele não poderia retornar às suas tropas com sua aparência atual. Além disso, o pouco que viu da aura do homem revelou o suficiente. Ele não parecia conhecer nenhuma magia negra, e maior que ele era um comerciante, então isso era natural. Ele não era um assassino e maior que ele poderia pagar as pessoas por isso. Foi quando os dois realmente começaram a discutir. Quanto mais o falso ouvia e mais ele percebia que estava na merda, muito mais fundo do que pensava. Seu associado causou o ataque dos mortos-vivos.
Além disso, ele próprio era possivelmente um demônio. Ó Deus, isso não era mais uma questão de benefícios, mas de sobrevivência. Ele planejou tudo isso apenas para impressionar todos os comerciantes de uma só vez. Game over. Mesmo assim, ele permaneceu fiel ao roteiro. Ele não tinha dúvidas de que os demônios estavam observando. Ele poderia ser facilmente silenciado e eliminado em seu covil. O bom senso afirmava que ninguém ousaria matá-lo, mas eram exceções. Concluiu a tarefa garantindo ao capitão que tudo seria resolvido e que deveria permanecer no cassino para se recuperar. Ao retornar, ele canalizou todo o seu talento de atuação. Ele tinha que ser o aliado mais próximo dos malucos até estar fora de seu alcance. Só então ele poderia pedir ajuda. Como foi? Jack perguntou casualmente. Seu associado rapidamente conversou um pouco antes de se desculpar. Quando ele estava prestes a se libertar, o interior de sua máscara de repente brilhou com uma luz escura. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Quando ele congelou, sentiu uma mão em seu ombro. Bem-vindo ao caminho demoníaco, irmão. De agora em diante, você é um de nós. Não, não, não. Ele murmurou, lágrimas enchendo seus olhos. Não há problema em chorar. Eu entendo. Outros tiveram a mesma reação quando se juntaram à nossa família no passado. Diga-me francamente, você está planejando destruir esta cidade? O homem finalmente reuniu coragem para perguntar diretamente. Ele já estava fodido de qualquer maneira. Não, honestamente, toda aquela coisa de morto-vivo foi um acidente. Eu só estava tentando forjar algumas armas, e de alguma forma aconteceu. Jack encolheu os ombros. Quem diabos acreditaria em uma história tão estúpida? Tudo bem se ele não quisesse dizer, mas ele tinha que ser tão sarcástico. Não, isso deve nos dar um pouco de tempo com aquele elfo da lua. O próximo passo é encontrar uma maneira definitiva de mantê-lo em silêncio. Enquanto Jack discutia seus planos, o príncipe do tesouro, de repente se arrependeu de querer se divertir recrutando um funcionário engraçado. Fim do capítulo. Capítulo 300 Professor incompetente. Assim que o príncipe tesouro se juntou à facção de Jack, ele trabalhou até os ossos. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele se perguntava se deveria fingir sua própria morte. Como foi? Você conseguiu gente suficiente? E as vendas? Jack perguntou, esperançoso. Eu fiz. Mesmo reclamando interiormente, ele ainda realizou suas tarefas com eficiência e rapidez. Enquanto isso, Jack estava trabalhando sozinho em um projeto secreto. Ótimo, chame todo mundo. Será a hora de começarmos oficialmente nossa aula. Emocionante, não é? Em pouco tempo, um exército de NPCs estava diante dele, cerca de 50 deles. Isso foi muito bom, considerando que as notícias sobre o recrutamento só começaram a se espalhar há um dia. Alguns engasgaram ao reconhecê-lo. E é você. Você é o cara que me embebedou no pavilhão do tesouro. Esse é o cara misterioso do Lac Golden Den. Até mesmo seu irmão elemental da grama estava lá, agindo sorrateiramente sob a capa de uma capa e máscara. Ele parecia um bobo da corte de carnaval. Jack pigarreou antes de gesticular teatralmente em direção à multidão. Bem-vindos a todos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar que o Sindicato do Comércio está recrutando. Esta é uma oportunidade única para todos vocês aprenderem um ofício incrível, ferraria. Alguns levantaram as mãos timidamente. Senhor, quanto tempo levará o treinamento? Você sairá daqui antes que perceba. Não haverá os tediosos 2 anos de orientação que servem apenas para fornecer mão de obra barata para os ferreiros. Jack fez o método de treinamento usual parecer ruim, mas na verdade ele o estava deturpando. Ferreiros no infinito, maior que orgulhosos artesãos com tudo incluído. Método de Jack, maior que transforme-os em engrenagens da máquina, estilo industrialização. Eles aprenderiam muito menos com ele, mas isso não transpareceria à primeira vista, desde que se limitassem a uma coisa. Senhor, quanto custará o treinamento? O custo inicial é nulo.
Uma porcentagem do seu lucro será retirada por um tempo após a formatura, só isso. Já que se absteve de dar qualquer detalhe, não seria tarde demais para fazê-los assinar um contrato de escravidão limítrofe quando todos estavam bêbados em uma festa obrigatória no escritório. Alguns franziram a testa, mas muitos outros realmente aplaudiram. Eles estavam falidos e isso lhes dava a chance de subir na escala social agora. Senhor, eu já conheço o ofício. Posso começar a trabalhar agora mesmo. Um proclamou, orgulhoso. Entendo. Você pode simplesmente fazer a aula e eu avaliarei seu domínio a partir daí. Isso fortalecerá seus fundamentos e permitirá que você pratique. Ninguém falta à aula. Já que trovejou, o homem ficou sem palavras. Ele era semelhante a um imigrante que teve o reconhecimento negado por seus estudos anteriores. Com certeza deixou um gosto amargo em sua boca. Mas Jack não se comprometeria nesse ponto. Afinal, todo o processo serviu apenas para camuflar a parte mais sinistra do seu plano. Tudo bem, uma última pergunta e prosseguiremos. Ele examinou a multidão, examinando as mãos. Ele escolheu uma garota preocupada, mas de aparência alegre. Esse senhor, e aqueles que não aspiramos a serem ferreiros. Devemos ir embora? Ela questionou, já esperando sua resposta. Parecia haver muitas pessoas na mesma situação que ela. Não era como se ele pudesse mandá-los embora, certo? Na verdade, isso foi uma oportunidade. Garota, você ainda quer se tornar uma artesã? Com certeza. Um dia farei roupas para a realeza. Quero me tornar um alfaiate profissional. Ela declarou cerrando o punho, a determinação aparecendo em seus lindos olhos castanhos. Ferraria é tudo que eu ensino. A maioria desistiria de te ensinar, mas eu sou diferente. Eu deveria? Ela não era a única confusa. Você parece confuso, jovem. Você já ouviu a frase todos os caminhos levam ao pico? Significa que há muitos caminhos que podemos percorrer na vida. Ele suspirou profundamente. Esse senhor, reticências aspas. Você não percebe? Aprender ferraria é apenas um passo para se tornar o melhor alfaiate de todos os tempos. Pense nisso. Ambos podem fazer roupas, é apenas com materiais ligeiramente diferentes. Miemas. Ele se aproximou, agarrando as mãos dela enquanto olhava profundamente em seus olhos. Dominar o seu fogo interior fará milagres para você no futuro, acredite. Na verdade, sinto que você mostra um talento promissor. Ele deu a ela um sorriso encorajador de nível golpista. E isso, eu não tenho afinidade com fogo. Ela corou enquanto pronunciava em voz baixa. Neste momento, alguns dos candidatos saíram imediatamente. Esse idiota estava obviamente falando besteira. Eles só seriam arruinados se aprendessem com ele. Ferreiro igual a alfaiate hífen maior que não. Sem afinidade com fogo e grande talento hífen maior que tão ridículo. Mesmo assim, alguns ficaram para ver como as coisas iriam acontecer, nem que fosse para assistir ao show. Isso seria suficiente para fazê-los se encolher. E eu não tenho fogo, af. Eu ouvi. Então, qual é o seu ponto? Jack perguntou inocentemente. Muitos engasgaram. Ele estava tão sem noção ou simplesmente fingindo. Eles tiveram sorte de terem se esquivado de uma bala ali mesmo. Isso significa que não serei capaz de... Não, isso é um mito. Você pode forjar com qualquer poder. Você só precisa aprender a quebrar minérios. É desafiador, mas não impossível, e quando você passar esse obstáculo... Muitos exclamaram em realização. Foram eles que realmente quiseram participar. Para a maioria, ele ainda parecia um idiota, e ainda assim. Havia genialidade escondida em suas palavras. Tudo bem, pessoal, sigam-me. Jack alegremente os guiou em direção às favelas por algum motivo. Então ele exibiu com orgulho o que parecia ser uma fortaleza da Yakuza. Aqui estamos. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. O lugar era grande, um lixo, modesto, super antigo, e tinha até um painel de regras na parede. OP Academia de Ferraria. 1. Este lugar não existe. 2. Use sempre o uniforme.
3. Nunca desista da ferraria. 4. Nunca decepcione seus colegas. 5. Considere seu lindo professor um deus literal. Faça fila para entrar. Não haverá como voltar atrás de agora em diante. Já que avisou solenemente. Muitos engoliram em seco enquanto ainda se inscreviam. Outros saíram às pressas, já que tudo parecia muito sombrio. Alguns queriam fazer mais perguntas, mas ele as dispensou. Às vezes na vida, você não terá todas as informações necessárias. Nesses casos, basta seguir seu instinto e torcer pelo melhor. Isso é tudo. No total, 17 dos 50 iniciais decidiram ingressar na escola de ferraria. Bem-vindos, todos. Tudo bem, aqui estão seus uniformes. Ele entregou a todos uma trouxa de roupas. Ao abri-los, seus rostos não puderam deixar de se contorcer, vendas nos olhos, protetores de ouvido e mantos longos que facilmente pegariam fogo. Além disso, isso não era tudo coisa de sexo. Que besteira! Esse senhor, o que é? Jaque perguntou inocentemente. E isso, nada. Ele não pôde deixar de rir ao ver a reação dela. O aspirante a alfaiate que ele havia enganado agora era cor de tomate. Eles relutantemente vestiram as roupas bizarras. Ele então os guiou para dentro do que antes era uma fábrica abandonada. Ele varreu os excrementos de rato e transformou todo o lugar em uma pretensa forja com fornos portáteis. Mesmo assim, ainda parecia e cheirava horrível. Seus novos alunos não puderam deixar de fazer uma careta ao entrar. O que eles deveriam fazer agora? O primeiro passo para se tornar um ferreiro piedoso é se acostumar com a forja. Agora, há uma razão para vocês estarem todos vendados e com os ouvidos quase todos cobertos. Reticências. Quero que todos vocês se concentrem na sensação de forjar, esquecendo seus outros sentidos. Vou ensinar a todos vocês algumas técnicas básicas, mas isso é tudo. Sim, senhor. Qualquer pessoa sã teria fugido por muito tempo, mas todos ficaram. Os restantes estavam muito desesperados ou julgavam-se inteligentes nesta fase. Isso foi um teste, né? Eles estavam convencidos de que ele logo permitiria que tirassem as fantasias bobas. Afinal, eles garantiram que o Sindicato do Comércio realmente o apoiasse. Infelizmente, Jaque não tinha tal intenção. Ele assistiu à cena com aprovação. Eles despertariam algum poder extraordinário através disso? Talvez, mas provavelmente não. Mas isso o ajudaria a garantir que eles obedeceriam até mesmo às ordens mais tolas. Eles não mereciam sua tutela se não pudessem aceitar diretrizes tão simples como trabalhar cegamente em uma forja em chamas. Jaque convocou 2 dúzias de esqueletos, enviando-os para ensinar os alunos em seus caminhos. Eles vinham atrás deles e guiavam suavemente seus membros. Clang, clang. Escusado será dizer que muitas queimaduras aconteceram. Derreter os minérios e martelar sem os sentidos era semelhante à tortura. Mesmo aquele cara que já era ferreiro profissional não conseguiu. Isso é impossível. O que diabos devemos sentir? É mesmo? Diga-me, como voam os pássaros? Como nadam os peixes? Como você respira? Jaque perguntou curiosamente. É assim que as coisas são. Isso é completamente diferente. Não há como. Significa apenas que você ainda não descobriu como. Talvez você não seja tão bom quanto pensa que é. Deseja desistir? Você ainda serei cobrado por. Eu vou ficar. Ele não queria ser o primeiro a falhar. Seu orgulho não permitiria isso. Em algum momento, Jaque ficou satisfeito. Ele os fez fazer treinamentos de merda por tempo suficiente. Era hora das coisas reais. Mas assim que ele abriu a boca para detê-los. Consegui. Posso sentir o fogo. Como ele anseia por mais ar, como precisa de mais combustível, como. O ferreiro profissional exclamou de repente. Espere o que? Jaque olhou para a cena, perplexo. Como? Isso não fazia nenhum sentido. Em teoria, era possível atingir tal nível, mas não foi um pouco rápido demais. O homem já estava ajoelhado no chão, ainda com os olhos vendados. Professor, muito obrigado. Sinto muito por duvidar de sua sabedoria ilimitada.
Claro, não se preocupe. Que porra é essa? Era hora do próximo passo então. Fim do capítulo. É importante estarmos em todos os lugares. Estarmos contra a maré, no lado da resistência. Precisamos encontrar estratégias e conversar com um número maior de pessoas, de Jamila Ribeiro.